Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar a palavra do Senhor juntos. E eu gostaria de ler, eu acho que 2 textos com vocês, talvez 3, mas o primeiro deles está em 1 Timóteo, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo dá algumas instruções de como é que não somente os pastores, mas todas as pessoas deveriam tratar os idosos, as mulheres, as moças, como é que eles deveriam abordar, exortar as pessoas, né? E ele diz no versículo 3, ele fala assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar aos seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E depois eu vou ler um outro versículo na sequência aqui. E ele fala sobre ser verdadeiramente viúva, né? E o que é isso? É ter certeza de que realmente o marido morreu, né? Verdadeiramente viúva? Não. Quando ele diz ser verdadeiramente viúva, é no sentido de que a família não tenha condição de suportar com as despesas, de cuidar financeiramente, de prover o sustento daquela pessoa. Então ele diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ele está dizendo, olha, para as viúvas que não têm que a família não tem como cuidar, como prover o sustento, que elas não têm ninguém, que o marido morreu e elas não têm família, cuide do sustento delas, sustente ela, mantenha todas as necessidades dela. É isso que esse versículo 3 quer dizer, né? Que ele tá falando assim, olha, que ela não case mais, que ela não tenha mais ninguém, porque mais à frente ele vai falar que essas mulheres que ficarem dependentes da igreja, que não tenham mais marido, que elas não se casem mais, que elas fiquem realmente viúvas, santas ali para o Senhor. E que aquelas que ficarem viúvas jovens, Paulo diz que não é ideal que elas permaneçam assim, porque ele diz que elas vão ficar ociosas e que elas vão ficar de casa em casa tagarelando e talvez até mesmo se prestar aquele papel que a gente sabe de fofoqueiras, né? Então ele diz, o bom é que case-se, que se casem novamente e que vão ter filhos e que vão cuidar da vida. As viúvas jovens. Mas aquelas que já cumpriram o seu papel, e o apóstolo Paulo ainda diz, olha, aqui é recomendada que seja cuidada assim pela igreja. Ele diz assim, que não conte menos com 60 anos de idade. Olha, o apóstolo Paulo dá até uma idade. Ele fala 60 anos de idade, que tenha bom testemunho nas obras, que tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado o pé dos santos, socorrido atribulados, que viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha que coisa interessante. Então ele fala, essas aí que a igreja vai cuidar do sustento, que não tem família, você vai avaliá-la dessa forma, você vai ter um critério. Interessante isso, né? A régua do apóstolo Paulo era um pouco diferente da nossa e talvez até mesmo da do Senhor Jesus nesse crivo. Porque será que Jesus analisaria dessa ótica? Será que Jesus, ele falaria dessa forma, ele colocaria nessa idade? Porque às vezes a pessoa tem 40 anos, 50 anos, mas ela já não tem mais nenhuma condição de prover o seu sustento, ou não quer mais se casar, ou não teve filhos e não criou filhos, mas não tem mais interesse de constituir família. Então, existem exceções. Eu quero que isso fique na sua mente, que a gente não pode ser rígido quando o apóstolo Paulo aqui dá a opinião dele, é a opinião dele, aquilo que ele analisa como sendo mais coerente. Mas ele diz algo muito precioso para nós e isso nós devemos ter em mente, como sendo muito primoroso. Ele diz assim, antes, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade
para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. E aqui hoje tem uma lição maravilhosa para as nossas vidas. E minha mãe hoje ela falou muito sobre isso comigo, usando o exemplo da minha avó. E por isso que essa mensagem acabou nascendo no meu coração e eu fui buscar na palavra o que é que Deus falava sobre isso. E essa palavra o Senhor trouxe ela crescente dentro de mim, como realmente um pavio que fumega, né? Fogo aceso. Minha avó, antes de falecer, agora, recente, né? Ela falou assim, num vídeo, e a minha avó tava já perdendo a sua lucidez, né? Mas ela falou assim num vídeo, que a minha mãe perguntando, mãe, quais são as orientações que a senhora deixa para nós? A minha avó falou assim, cuidem dos velhinhos e dos animais. Com toda a simplicidade dela. Minha avó foi uma mulher de pouco ensino, pouco estudo, mas uma mulher vivida, uma mulher que tinha muito a ensinar. E quando a gente pega a palavra do Senhor e toda a Escritura, tanto o Evangelho, o Novo Testamento como o Antigo Testamento, nós vamos vendo que o Senhor, ele nos dá uma série de orientações e ele nos deixa essas lições de que nós devemos cuidar, zelar pelos nossos pais, pelos idosos, pelos órfãos, pelos doentes, pelas viúvas, e a minha avó acrescentou os animais. E eu acho interessante isso porque hoje os animais estão tão humanizados, não é? Nós temos tanto afeto, tanto amor, tem pessoas que cuidam como se fossem filhos realmente. As minhas cachorras eu trato como filhas, chamo de filhas. E é tão difícil quando eles nos deixam. Então, por que não inseri-los, se eles são criação de Deus e eles trazem tanta alegria para a nossa vida? Por que não inseri-los nesse rol que nós devemos cuidar, que nós devemos zelar, que nós devemos amar, proteger, cuidar, honrar? A palavra do Senhor diz, é o primeiro mandamento de Deus com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, e prolongar-se-ão seus dias na terra. É o primeiro mandamento de Deus com promessa. Primeira coisa que Deus fala, faça e eu farei algo em troca, te abençoando. E como é difícil, né? Quando nós temos o dever de cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais. Como é difícil quando nós temos a incumbência de zelar deles, quando eles já talvez perderam aquela vitalidade, aquela força que eles tinham quando eles nos eram tão úteis, né? Quando eles cuidavam da gente, quando eles tinham tantos conselhos para nos dar e que muitas vezes os conselhos deles foram desprezados por nós, por a gente julgar ser ultrapassado. Ah, ele não sabe, ela não sabe. Não é isso que eu tô sentindo. Não é bem assim. Ele não sabe bem como é que funcionam as coisas. Ele não tá atento, ele não entende, ele não estudou, ela não estudou. Mal a gente sabe que ele estudou na vida, ela estudou na vida. E nós não valorizamos a carga que eles enfrentaram e que eles absorveram na luta do dia a dia. E às vezes vamos valorizar isso tarde demais. Muitos dos nossos idosos são vistos como fardos e não como bênçãos de Deus. São colocados em casas de repouso, em comunidades para idosos, para a gente não dar aquele nome de asilo que ninguém gosta. Ao invés de serem cuidados, de serem amados, de serem protegidos. Quando criança usamos fralda e muitas vezes na nossa idade mais adulta voltamos a usar fralda. A minha avó foi assim e a primeira vez que a gente foi colocar a fralda nela em casa foi muito constrangedor porque ela ainda tinha lucidez, para nós também foi. Mas Deus, ele nos encheu de tamanho amor e que depois era um momento até divertido para nossa família esse momento. E hoje nós sentimos muita falta. Hoje talvez nós tivéssemos essa oportunidade. Seria tão maravilhoso
ter a nossa velhinha ali junto com a gente, ter a nossa matriarca nos dando os seus ensinos, nos dando tudo que ela aprendeu com a vida, na raça, e que ela nos ensinou. Cuidem dos velhinhos, cuidem dos animais. O que ela quis dizer? Cuidem daqueles que estão desprotegidos, que talvez eles não tenham como se defender e que eles não têm mais força, mas você tem. Deus deu algo para você e que você pode compartilhar. Deus deu algo para você que você pode dividir. E eu gostaria de ir além. Quando o Senhor fala para a gente amparar os órfãos, quantas mulheres desejaram ter filhos? Quantas mulheres desejaram ser mães e talvez não puderam por uma questão física? E outras puderam ser mães, mas abandonaram seus filhos. Outras morreram, outras perderam a vida e os seus filhos foram levados para centros aí de reabilitação, abandonados em orfanatos. E nós temos a oportunidade de exercitar a forma mais sublime de amor, que é talvez trazendo uma dessas crianças para dentro da nossa casa. E isso talvez seja algo inimaginável para nós, porque nós somos preconceituosos, porque nós falamos do amor de Deus, nós falamos desse amor tão sublime, tão perfeito, mas nós não queremos exercitar esse amor, porque nós achamos que amar só é possível de alguém saído do nosso ventre. Mas eu conheço uma vida, conheço uma pessoa que não viveu isso, que foi resgatada, que ela amou esse alguém que ela encontrou fora e trouxe para dentro da sua vida. E é algo maravilhoso de se ver, é algo maravilhoso de se contemplar. E eu digo, essa recompensa, esse amor, talvez seja ainda maior do que o amor que recebe da sua filha biológica. Talvez o amor da sua filha afetiva seja maior do que o que recebe da sua filha biológica. A minha avó, ela criou 2 filhas afetivas e tem as suas 2 filhas biológicas. Minha avó criou 4 filhas e mais eu, que ajudou a minha mãe a me criar. E eu fico pensando, meu Deus, que pessoa extraordinária, que pessoa maravilhosa que ela foi, porque ela pôde amar. Ela pôde amar de todas as formas. Ela pôde amar como Jesus amou. Ela pôde amar como Deus amou. Porque Deus fez isso. Deus nos amou por adoção. Nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Deus resolveu nos adotar. Glória a Deus por isso. Será que nós não podemos amar? Se a gente fizesse isso, teriam menos crianças abandonadas nas ruas, teriam menos crianças precisando de uma mãe e de um pai para amar. Para serem amados, para se sentir protegidos. Nós precisamos aprender a dar. Nós precisamos aprender a amar de verdade. Nós precisamos ser essa mão que estende e não a mão que está sempre esperando receber. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje é exatamente essa. De que honra, né? A honra está em dar e não em receber. E aqui o Senhor, ele fala através da vida do apóstolo Paulo que os filhos, né, os netos precisariam aprender a exercer a piedade, porque não tinham aprendido. Porque talvez essas viúvas estavam abandonadas, estavam precisando, passando necessidade, porque os seus filhos e os seus netos tinham deixado elas ali. Precisando de ajuda. Eles estavam precisando exercer a piedade com os da própria casa. E recompensar os seus progenitores. E isso era aceitável ao Senhor. Será que nós estamos abandonando os da nossa casa? Será que nós estamos deixando os nossos avós, os nossos pais passarem por qualquer tipo de necessidade e nós estamos gastando demais com os nossos deleites? E os nossos pais talvez estejam necessitando não só de assistência financeira, mas talvez de atenção. E aí tá o vizinho, tá o pastor da igreja acudindo seu pai, dando amor e atenção ao seu pai, ao seu avô, e você não? Será que você não está precisando voltar a sua atenção para dentro da sua casa, para sua família?
E aí, no versículo 8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu não posso imaginar que nenhum daqueles que me ouvem, nem eu e nem você, possamos estar nessa situação, negligenciando os da nossa casa, negligenciando os nossos irmãos na fé. Porque se nós estamos agindo assim, a palavra diz que nós somos pior do que o descrente. Pior do que aquele que não conhece a palavra. Pior do que aquele que não conhece o Senhor Jesus. Porque sabendo e agimos com desdém, somos pior do que aquele que não conhece. Se não temos cuidado dos nossos, especialmente os de casa, e os nossos são os do seu círculo de amizade, os da sua igreja, e especialmente os da sua casa, da sua família, você tem negado a sua fé. Se você sabe que um tio seu está precisando de ajuda, vá ao encontro e ajude. Talvez seja pouco que você pode fazer, mas faça. Não importa a quantia, o valor, ou é a sua atenção que Deus quer que você, sabe? A sua ligação, o seu telefonema, a sua presença, a sua oração, o seu id, o seu toque. Vá, meu irmão. Deus está querendo que nós estejamos mais junto das pessoas. Que você se importe. Não adianta nada você estar na igreja todo dia de joelho dobrado e a sua casa perecendo e a sua família se perdendo. Não, isso não vai contar pontinho para você no céu, não vai. Porque a palavra diz que se você tem negado os seus, especialmente os da sua casa, você tem negado a tua fé. E você é pior do que o descrente. E, sabe, às vezes nós permitimos que os cuidados com as coisas deste mundo, nosso trabalho, corpo, né? Tá com o shape em dia. Tu tem que treinar, tem que estar com a saúde, tem que estar com a barriga sarada, bumbum em ordem, vestindo a minha calça 36, 38. Às vezes a preocupação com as coisas desse mundo, acumular riqueza, guardar dinheiro, não, porque a pandemia tem que guardar mais dinheiro. Às vezes a preocupação com as coisas desse mundo, do presente século, faz com que a gente se perca ou ofusque o brilho do que realmente tem importância para Deus. Que a gente se perca ou perca o norte daquilo para que realmente nós fomos chamados para fazer. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para onde é que você está depositando o seu tesouro. Onde você está empenhando o seu coração. Porque onde está o teu tesouro, estará o seu coração, meu irmão. Se a sua preocupação está em acumular riquezas nesta terra, você está com um problema grande. Mas se a sua preocupação está em almas, em compartilhar aquilo que você tem, em dividir o seu pão, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Algumas pessoas estão só acumulando aquilo que lhes é dado, sabe? Deus dá e ela acumula, Deus dá e ela acumula, ela guarda. Não entendeu que quanto mais Deus lhe dá, mais você recebe. Quanto mais você compartilha o que Deus te dá, mais Ele vai lhe dar. Porque o que Deus quer é que você multiplique os pães e os peixes. Ele dá para você porque Ele sabe que você vai compartilhar isso na vida de outros. Então Ele nunca vai deixar o azeite faltar na sua vida. Vai ser uma fonte a jorrar sobre você. Mas se você começar a acumular riquezas com medo de faltar sobre a sua vida, fazendo montinhos, eu vou te dizer, a traça e a ferrugem vão corroer.
E o pior, você pode ser corroído. No nome de Jesus, não tenha medo de compartilhar. Quanto mais você abençoar, mais Deus vai ter prazer em abençoar a sua vida. Quanto mais você derramar sobre a vida de outra pessoa, mais Deus vai fazer com que chegue até você de formas inexplicáveis, porque Ele tem responsabilidade com a sua existência e em fazer com que não falte para a viúva, com que não falte para o órfão, com que não falte para o doente. Ele vai mandar samaritanos na vida desses doentes e talvez o samaritano seja eu e você. E Ele vai multiplicar na nossa vida, Ele vai fazer com que não falte na nossa vida. Ele vai tocar o coração de várias pessoas para nos abençoar, para que nós possamos ser fonte de bênção na vida de outros tantos. Sabe, a fonte de Deus não seca se você não encolher a tua mão. Mas se você reter a sua mão, talvez Deus fale, você precisa ficar sozinho. Para você aprender que você não chega em lugar nenhum nadando só. Você precisa de mim. E eu vou fazer você andar sobre as águas. Creia que você é galardoador, que Deus está derramando sobre você, que Ele é o responsável sobre você. E quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer. Creia nisso, creia nessa palavra. Olha o que Jesus fez, o que Jesus falou. Paulo falou que Jesus fez em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 33. Eu quero falar sobre o 35, mas eu vou ler o 33 com você. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo está falando, não se importe com riquezas. Não se importe com o que o outro tem. Nem o dinheiro, nem a prata, nem o ouro, e nem a riqueza, nem a veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Paulo diz assim, essas mãos serviram para o que era necessário, ou seja, eu trabalhei para o que era necessário para sobreviver, tanto para mim, como para os que estavam fazendo a obra comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. É necessário socorrer os necessitados. É necessário fazer, acudir, mandar provisão para aqueles que necessitam. Não fique retendo dinheiro na sua mão, abençoe, seja um abençoador, tanto para os de perto como os de longe. Não fique fazendo você conta na vida das pessoas, abençoe. É necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja, essa é uma das únicas citações fora dos evangelhos de que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu já falei para vocês o que é ser bem-aventurado, é ser feliz. Paulo diz que Jesus disse: feliz é dar do que receber. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Meu irmão, se você pode dar, você é feliz. Se você hoje está precisando receber, não se sinta humilhado. Se sinta um escolhido pelo Senhor e Deus está cuidando de você na sua necessidade. Não ande de cabeça baixa. Sinta-se feliz porque o Senhor está cuidando de você na sua necessidade. E amanhã você pode ser um abençoador. Então, acolha isso no seu coração com total gratidão e alegria. Eu vejo que eu sempre pensei nisso, sabe? Eu já precisei da ajuda de pessoas. E preciso da ajuda de pessoas, porque se eu não receber o meu salário, como é que eu vou pagar as minhas contas e como é que eu vou ajudar, às vezes, alguém? E Deus, Ele decide ajudar e abençoar quem abençoa as pessoas. Então, seja você uma fonte de bênção, para que o Senhor sempre olhe para você como um canal para abençoar outras vidas. Você é mais abençoado dando do que recebendo. Pense nisso. Mas quando você recebe, você não é menos abençoado.
Não se sinta menos abençoado quando você precisa da ajuda de alguém. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita sobre isso. Quanto tempo durará a sua vida? Quantos anos mais você vai viver? Eu não sei nem quantos dias mais eu vou viver. Então, faça cada dia valer a pena. Abençoe a vida de alguém. Abençoe principalmente a sua família, a sua casa. Será que você tem deixado de olhar para alguém aí dentro? Será que você tem esbanjado nos seus próprios prazeres e tem gente precisando de tão pouco para passar com o médico, para tomar um remédio, para comer uma fruta, para poder ir na igreja? Tem gente que não tem condição de ir na igreja porque não tem condução para voltar para casa. Você pode fazer mais, então faça. Não queira acumular riquezas nesta terra e desperdiçar riquezas lá na glória. Semeie na vida de alguém, porque senão você tem negado a fé e você é pior do que o descrente, diz a palavra do Senhor. Às vezes a gente pensa, eu sou abençoado quando eu estou abençoando, né? Eu estou abençoando a vida de alguém. É isso que eu ia dizer. Eu estou abençoando a vida do fulano. Não, você está sendo abençoado. Você é que está sendo abençoado. Porque melhor é dar do que receber, diz a palavra do Senhor. Abençoe mais. Faça mais. Ah, mas eu já faço. Faça mais. Doe mais. Cuide de mais alguém. Semeie um pouco mais nessa vida aí que você acha que você já abençoa. Faça um pouco mais. Essa é a mensagem do Senhor para você hoje. E para eu terminar, eu quero ler o texto que está em Lucas, no capítulo 6. E eu quero que você grife ele na sua Bíblia. No versículo 38, diz assim: Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que ele diz aqui? Dê mesmo. Porque você vai receber de forma recalcada, sacudida e transbordante, de forma generosa. Então, se você pensa que você está abençoando, você está sendo muito abençoado por Deus. E Ele vai fazer com que isso se multiplique na sua vida de forma recalcada, sacudida, transbordante e muito generosa. O Senhor fará multiplicar os seus lagares para que nunca te falte e para que você possa continuar sendo um abençoador na face da terra, sobre muitas e muitas e muitas vidas. Se você abençoa 2, você passará a abençoar 4. Se você abençoa 4, você passará a abençoar 8. No nome de Jesus Cristo eu creio, porque assim será sobre a sua vida. Que Deus possa multiplicar as bênçãos sobre você, que nunca te falte. E se você por acaso estava preso, querendo se segurar em números, em dinheiro, juntando porque você estava com medo de faltar, que essa palavra liberte o seu coração e que você venha ser um abençoador, confiando na provisão que vem do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Ósculo Santo, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Curta aqui o vídeo, deixe o seu comentário, que eu fico esperando para ver aquilo que você vai falar. Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.